Sou Sueli Dacier, atriz, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, fizemos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a oportunidade de conversar com o profissional de primeira linha, Paulo Augusto. Muito obrigado aqui. Tudo bom, prazer Kendi? tê-lo aqui dentro. Prazer estar aqui na TV Relacionamento, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Com o maior colecionador de gibis do Brasil? Isso. Quantos gibis? 140 mil. 140 mil gibis, ô louco. Fica Hoje deve ter um pouquinho armazenado, mais. armazenado num Eu ambiente tenho uma casa só para isso. só para gibis. Isso. Podia abrir para fazer um... Eu vou fazer ainda um Museu de Quadrinhos. No máximo, ano que vem vai sair. É uma boa, é uma boa. Bem sofisticado. Exatamente. Mas é um prazer enorme estar aqui com você, viu? Perfeito. Paulo, conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Vamos lá, minha longa trajetória de vida, né? Perfeito. Brincadeira. Mas é bacana porque assim, você fez um monte de coisas que parece que você viveu várias vidas. É verdade, é verdade. Mas assim, a minha trajetória comercial, né? Eu sou economista de formação. E aí para o mercado precisa muito do inglês, né? Como língua. Então eu trabalhei no mercado mais financista, né? Em empresas, em departamentos pessoais e departamentos financeiros. Mas, e aí para isso eu precisava do inglês, né? Eu já tinha uma bagagem de inglês, mas aquele inglês que todo brasileiro tem, né? Que veio de acordo com a internacionalização das coisas, né? Perfeito. Que a gente sabe algumas palavras em inglês, mas não sabe de fato falar inglês. E aí, com isso eu fui para um cursinho de inglês e me destacava lá no cursinho de inglês e tudo mais. E aí eu decidi abrir o meu negócio, né, que envolvesse o inglês. E foi engraçado assim o porquê que eu quis abrir o meu negócio, que foi por causa que a professora tinha me elogiado muito, a gente tinha lá um grupo de alunos, acho que eram uns 10, 15 alunos. A professora falou, pô, que bom, você fala inglês, só que eu sou um pouco perfeccionista, assim, né? Então, eu falava, eu sei que eu falo e tudo mais, só que eu vejo filme, conversas, às vezes eu acabo não entendendo, e aí me decepciono, me frustro. Ela, não, fica tranquilo que você é um bom aluno, daqui uns 5 anos você vai estar falando bem inglês. Aí eu falei, pô, 5 anos? É muito tempo 5 anos. Aí eu falei, com 5 anos, ainda mais do que eu estou pagando aqui, que era caro. Eu falei, dá para eu ir para lá, aprender e voltar. E aí me deu um gatilho para abrir uma escola que tivesse incluso o ensino do inglês, mas incluso o intercâmbio, onde a pessoa vivesse lá. E aí, com o decorrer do trabalho, né, eu fui percebendo que eu fui para um nicho, na verdade, de poder fazer com que os adolescentes, as crianças pudessem aprender inglês, que é mais fácil, né? E aí eu tenho, né, lá nos Estados Unidos, 3 colégios que são academies, high school, que é ensino médio americano. E aí o meu programa, né, leva os alunos para fazer o ensino médio lá. Comecei com adultos, para poder ensinar inglês aqui no Brasil e fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos. Mas aí eu nichei um pouco mais a empresa no setor de adolescentes, né, do período de high school. No Brasil são só 5% falantes em inglês. É verdade. Então a gente ainda tem aí muito trabalho a fazer, porque a internacionalização, a globalização está aí, né? Então a gente tem que focar nisso. Paulo, muito bacana porque assim, você acabou pensando grande. Porque, na verdade, assim, a visão do mundo das pessoas, eu fui agora recentemente ministrar algumas palestras em colégio do estado, é um voluntariado que eu faço. Sim, legal. Mas o que dá pena hoje em dia, assim, você vê a visão de mundo das pessoas é muito pequena ainda. Exato. Então eu pedi lá assim, voluntário para falar o que gostaria de ser no futuro. Sim. Aí uma menina levantou e falou, quer trabalhar no banco. Então por quê? Porque minha mãe trabalha no banco. Quer dizer,
ainda então falta muita coisa, né? E de modo geral, né, as pessoas têm muita dificuldade em pensar grande, ter uma visão. Muitas vezes a pessoa tem visão, a grande maioria das donas de casa tem a visão da casa dela, da sala, dos quartos, não sei o quê, do supermercado e tal, ou do bairro. Sim. E às vezes, uma pena que às vezes vai morrer só nesse mundinho aqui. Exatamente. Né? Então, eu vejo assim, pessoas de áreas comerciais, pessoas de áreas acadêmicas, elas têm a possibilidade, ou de multinacionais, de aumentar um pouquinho, né, essa visão de mundo aí, e que é interessante. Agora, o fato de você ter feito a parte de contábeis, né, te ajudou a fazer business plan também? Ajudou muito, ajudou. Legal. Na verdade eu fiz ciências econômicas. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ela tem um sonho, vou fazer isso daqui, só que ela não fez a conta, não levou em conta uma série de coisas assim, do que pode ser um problema, né? E às vezes acaba desistindo por causa disso. Né? E entra muito no que você falou também da visão de mundo, né? Mesmo que a gente tenha crescido, cada um tem a sua história e você tem que ali, de acordo com o que você vive, você tem uma visão, um ponto de vista, né? E cada ponto de vista é valioso. Nesse ponto, eu fiz a faculdade de ciência econômica, eu gosto muito também do tema de economia, né? Eu até sou um pouco, eu gosto bastante, eu sou entusiasta do tema, agora com a política, né, como está tudo muito politizado, o tema da economia também está sendo muito abrangente. Por mais que você escuta um monte de agora teórico de economia, né, que não estudou muito, mas eu acho isso interessante, porque dá margem para que o assunto seja relevante, e o Brasil, eu sinto isso, precisa muito disso, né, para que os assuntos sejam relevantes. Sim. E aí com isso aqueles, os mais conhecedores, mais acadêmicos, né, os professores possam estar inserindo aí conhecimento. Mas uma coisa interessante é que no meu ensino, assim, não no ensino médio, ainda no fundamental, assim, quando criança, lá nos anos 2000, né, que foi o grande, acho que os anos 2000 foi a grande virada, né, assim, do mundo, né, moderno agora. Eu lembro que tinha exatamente, eu lembro que ainda tinha no disquete, eu ainda era no disquete, o trabalho sobre globalização, que foi o tema ali, o seminário que a gente tinha que fazer sobre globalização. Deixa eu até falar, só, um disquete cabia uma foto em alta definição. Exato. Só para você saber o tamanho que ele cabia. Era uma coisa limitada, mas que pra gente era maravilhoso. Sim. E aí eu tinha a apresentar sobre a globalização, né? E hoje até a globalização é uma coisa que é muito falada, né? Mas hoje até definida ali pelo FMI, a globalização ela envolve transações comerciais, né? Um pouco também de transações ali comercial, também, mas o foco que é o plural, cultural, só que de migração, né? De migração e conhecimento profissional também. Hoje a gente vê muito mais do que eu em 2000 tinha ali no meu disquete. Hoje eu vejo aquilo que eu apresentei há 20 anos atrás, né? Que é exatamente você ter a oportunidade de estar sendo relevante tanto no seu local, no seu mundinho, como também estar sendo relevante para o mundo. Você consegue, com o mecanismo da comunicação, que é gigantesco, você consegue, até profissionalmente, existe a área de tecnologia, que a gente estava comentando aqui com as câmeras desligadas, é uma área que está no mundo inteiro, e as pessoas elas conseguem trabalhar aqui do Brasil para uma empresa norte-americana, para uma empresa europeia, e isso é interessantíssimo, né, se você parar para pensar. Então a globalização ela está aí, e as pessoas elas têm que analisar isso e ver que eu acredito que ela vai chegar a tal ponto nesse processo de migração e conhecimento, que eu acredito que ela vai até as áreas que a gente ainda acha áreas mais locais, como
medicina, até propriamente dita, aqui no Brasil, por exemplo, medicina é bem regularizada e tudo mais, vão ser amplas para o mundo também. Todas as áreas, técnico já é, né? Todas as áreas técnicas já são, mas as áreas aí para o mundo todo a gente conhece agora, né? É interessante isso, né? Aquilo que era assim uma visão distante, né? A gente já consegue ter uma proximidade. Exatamente. A pessoa consegue, através do celular, estar num país diferente, onde ela tenha interesse de estar e conhecer a cultura e ver influenciadores daquele país, artistas daquele país. Pode ser um país pequeniníssimo lá no leste europeu, a pessoa consegue ter acesso. Então isso é muito interessante. E profissionalmente falando, a gente tem que entender que até para as nossas empresas, mesmo que sejam pequenas ou gigantescas, a gente tem que criar mecanismos para estar integrado ali nesse sistema aí de internacionalização das coisas. Eu fico empolgado quando eu vejo empresas que fazem, por exemplo, e fazem de maneira sintuosa, assim, o ensino do inglês para o funcionário, sabe? Dá a oportunidade para o funcionário crescer com isso, porque isso é interessante. Parece coisa assim de futurista, assim, mas é o que eu falo. No meu disquete dos anos 2000, ninguém imaginaria que a gente ia estar sabendo sobre a cultura lá dos K-popers, né? Que tem agora a banda coreana. Então, isso a gente tem que estar focado sempre nesse pensamento assim de crescer mesmo. Paulo, quando você iniciou a empresa, você trabalhava normal como funcionário e nas horas vagas você se dedicava a fazer decolar esse projeto? Essa é a parte que eu acho assim, a mais difícil, né? Que é o controle do tempo ali que você tem. Porque, graças a Deus, na minha condição, eu pude ter mais tempo, assim, né? Eu tive amigos, por exemplo, da faculdade, eu sou da São Judas, da Faculdade de São Judas, da Moca, e eu morava na Moca, então eu andava a poucos metros, já estava na minha faculdade. Mas eu tinha tempo. Já era uma coisa muito boa. Eu tinha amigos que moravam no Jaçanã, trabalhava no centro de São Paulo, trabalhava no centro de São Paulo, então são movimentos que às vezes faz que você perde tempo. Então, eu, graças a Deus, tive um pouco desse controle do tempo e tive esse privilégiozinho assim, de ter coisas mais facilitadas, né, como ir para a faculdade. Isso é uma coisa importante. Mas é o famoso noite sem dormir, né? Eu lembro quando eu fui fazer o site da EUBET, e, cara, nossa, eu ficava... E o tempo passa, porque é gostoso, né? Quando você faz alguma coisa que você está ali botando a confiança naquilo, o tempo passa legal, assim, e parece que você se sente satisfeito, né? Assim, então, tem que ter esse controle de tempo, porque também você não pode deixar faltar no seu trabalho, que é até o seu recurso que vai gerar ali para o meu negócio. Então eu tinha todo esse planejamento aí de tempo, quando fazer, só que acaba tendo que ter ali umas doses de café mais aumentadas e trabalhar à noite ali para... Exatamente. E o nome? YouBet. YouBet em inglês pode apostar. Exatamente. Como que surgiu? Hoje, até eu enfrento uma barreira porque o bet, principalmente esse prefixo do inglês, ele está muito utilizado em apostas, né? Porque isso, é verdade. É para isso mesmo, pode apostar. Né? O pode apostar... Pode apostar na carreira, né? Exatamente. Pode apostar aposte em você mesmo. Exatamente. As pessoas precisam apostar nelas, né? Precisam... Não, ficou muito feliz. Muito bom. Então, até antes eu falava assim, you bet on self, tipo... invista em você, né? Aposte em você mesmo, entendeu? Então o YouBet foi esse jogo mesmo de palavra, mas o YouBet foi assim, eu estava assistindo um seriado de televisão. E aí, um seriado que eu gosto muito, Friends, e aí ela estava lá, acho que era a Monica Chandler, eu acho, e ela estava... num momento que as pessoas não estavam acreditando ali nela, e ela falou, não, YouBet, pode apostar que vai dar certo.
E aí eu falei, vai ser o nome do Então, não, e ficou muito muito legal. bom, ficou muito bom, né? Hoje, além de você tem professores também que te apoiam, quando precisa? Isso, exatamente. Hoje, a empresa, ela, como eu disse, eu criei um público muito bom, um nicho muito bom de ensino médio. Tá? Então, como que funciona? São escolas nos Estados Unidos, que são academies, e aí o aluno vai para essas escolas, e nos Estados Unidos tem muito a cultura de escolas internas, né, que são as boarding school. E essas escolas... dá mais segurança mesmo. Exatamente. Então essas escolas, como o público adolescente, ela tem tudo. Ela tem lá a acomodação, a refeição e o colégio, tudo no mesmo ambiente. Esporte, tudo, todos os esportes americanos. Com a ida de brasileiros, a gente levou também o futebol, né? Exportou o nosso futebol lá. Então, que eles têm também bastante lá. Então eu faço esse trabalho. Com a vinda da pandemia e tudo mais, a gente acabou fazendo também a parte mais, aí voltei para o público mais adulto também, que é aquele inglês de um mês, principalmente países, por exemplo, o Canadá, que é um país que recebe bastante para estudo, né, de um mês, pega nas férias, para avanço. Faz uma imersão. Né? Exatamente. E aí eu estou voltando agora para o original do que era a UBET School, que é dar o ensino do inglês aqui no Brasil e você ter incluso com o intercâmbio, né, que é a imersão lá nos Estados Unidos. Então funciona mais ou menos assim. Hoje a gente tem um quadro de funcionários com professores, né, mas é mais o agente, né, que é aquele que vai fazer todo o seu processo de documento, porque é muito visto para as pessoas que querem realmente migrar, irem para estudar, fazer lá alguns anos lá. Então aí tem todo esse agente que faz todo o processo aqui no Brasil, de consulado, todo esse processo para que o aluno, o adolescente, né, ou o adulto possa ter ali tudo já. É um suporte muito, muito importante, que também aqui no Brasil eu vejo que tem uma falha, assim, né? Às vezes a gente acaba tendo um negócio, a gestão, o empreender, né? Eu não gosto muito da palavra empreendedorismo também porque ficou muito falada, mas o empreender é exatamente... Pode ser só retórica. Exatamente, é você ver ali aonde você pode cortar uma fila, né? Então se tem algum problema ali, se tem uma fila muito grande, empreender é como eu faço para reduzir essa fila ali. Isso, perfeito. Mais ou menos isso. Não então, perdendo as competências. Exatamente. Aí você vai vendo meu mercado internacionalização escolar. Só que com isso eu vi um gargalo ali que faltava na parte de imigração, documentação consular e tudo mais. E aí a gente acaba colocando ali também, exatamente, fazendo ali também esses processos. Perfeito. Olha, Paulo, eu fiquei muito contente de ver a tua história, né? E principalmente o seguinte, como você falou, 5% da população brasileira é que domina realmente o idioma. Né? É muito pouco, né? A gente levando em conta aí 240 milhões de pessoas, né? É muito pouco. Então, tem um potencial para decolar ainda mais é muito bom. Exato. Né? Tá ótimo. Paulo, nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes para nos brindar aí com o grande crescimento da UBET, tá? Sempre de portas abertas. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os futuros clientes seus, né? Pais de alunos aí e tal, e também os seus contatos. Maravilha. Os meus contatos, todos os contatos da UBET é UBET School, tá? Em inglês, School em inglês. UBET, pode apostar, então aposte você mesmo. Então, Instagram, Facebook, @UBET School. E vai ser um prazer, se você tiver interesse de fazer algum processo migratório, entre em contato. Tem um e-mail também, contato@ubetschool.com. E foi um prazer enorme estar aqui, viu, Kendi? Perfeito. Muito obrigado aí. Só chamar. E vamos fazer também um de gibis aqui, vamos mostrar os gibis. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse fabuloso profissional, Paulo Augusto, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva,
Grande abraço e até a próxima.